Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de IoT com Arduino. Nessa aula, você verá como utilizar o servomotor para o acionamento de uma cancela automatizada. Os sistemas de cancelas são muito eficientes para o controle de usuários de estabelecimentos diversos, como pedágios, shoppings, supermercados, estacionamentos, condomínios e outros. Sua implantação é importante para que se tenha o controle de acesso e se possa administrar a utilização dos espaços adequadamente. A função motora da cancela é realizada por uma classe distinta de motores, conhecida como servo. O servo é um tipo de motor de alta precisão e rápida reversão, que garante o controle de movimento e posicionamento com ótimo desempenho. O que dá ao servomotor sua performance é um circuito de controle e um sistema de engrenagens acoplados ao motor elétrico, que lhe confere a capacidade de mover cargas com velocidade e posição precisas. O acionamento de uma cancela pode ser manual ou automático, e a comunicação pode ser física ou remota. Isso é possível através do uso de controles, sensores e leitores de vários tipos. Para a montagem do projeto dessa aula, serão usadas peças estruturais, placa Arduino Uno, servomotor MG996R e bateria de 9 volts. Veja então como fazer com que o servo, saindo da posição inicial de 0 graus, vá para a posição de 180 graus, recue para a posição de 90 graus e depois retorne para 0 graus, com um intervalo de 2 segundos para cada mudança de posição. Podemos ver na representação esquemática a ligação do servomotor à placa Arduino. O servo possui 3 fios. O fio marrom é o GND, que se liga ao GND da placa. O fio vermelho é o VCC, que se liga aos 5 volts. E o fio amarelo é o fio de sinal, que deve ser ligado ao pino da placa escolhido para acionar o servo. No sketch, vamos inicialmente incluir a biblioteca servo.h. Criamos então um objeto servo, que está definido na biblioteca, e declaramos a variável que iremos usar para setar as posições do servo. Iniciamos na posição 90, que equivale a 90 graus. Em Setup, definimos o pino 9 como PWM usado pelo servo, através da função servo.attack. Em Loop, movemos o servo conforme a posição que determinamos na variável. Para isso, utilizaremos a função map. Essa função tem o papel de converter escalas diferentes. No caso, queremos converter a escala do servo, que vai de 0 a 400, para a escala PWM, que vai de 0 a 1023. Depois que a conversão é feita, usamos a função servo.write para posicionar o servo conforme o desejado. Nesse caso, nas posições 0, 90 e 180 graus, por um período de 2 segundos definidos em um delay. Aqui no servomotor, nós temos as conexões que são ligadas na placa. O fio preto, que é ligado no GND, o fio vermelho, que é ligado no 5 volts, e o fio branco, que é o fio de sinal, que vai estar conectado, no caso, na nossa porta 9. Aqui na placa, nós temos as ligações que vêm do nosso servomotor. O fio branco, que está ligado no pino 9, o vermelho, que foi ligado no 5 volts, e aquele preto que está ligado aqui no cinza. Na execução do programa, veremos o servomotor sair da posição de 0 graus, ir para a posição de 90 graus, depois ir para a posição de 180 graus e retornar para a posição de 0 graus, refazendo o ciclo. Nessa atividade prática, você verá como fazer o controle de acesso em um estacionamento, usando uma cancela inteligente. Altere o projeto dessa aula para que a cancela libere a passagem de veículos enquanto houver vagas disponíveis em uma garagem que possui um total de 10 vagas.
O número de vagas disponíveis deve ser apresentado em um display em tempo real. Nessa representação esquemática, podemos ver que foram inclusos ao projeto um display de LCD e um sensor IR, com suas respectivas ligações demonstradas. No sketch, vamos incluir as bibliotecas que usaremos para o display, além da biblioteca servo.h. Declaramos os objetos que usaremos no programa e as variáveis que vamos utilizar. Em Setup, incluímos as funções usadas pelo display, conforme já vimos na aula em que tratamos desse dispositivo. Também definimos o pino do sensor como entrada. Em Loop, escrevemos no display as vagas disponíveis no estacionamento. Esse número será atualizado conforme a verificação do sensor. A cada vez que o sensor detecta a presença de um carro, ele aciona a cancela e decrementa o número de vagas disponíveis, o que também é atualizado no display. Quando todas as vagas forem preenchidas, a cancela não será mais acionada. Veremos agora em funcionamento o nosso projeto de cancela monitorada. Temos aqui em A4 e A5 conectados os fios que fazem a ligação do display. Também temos aqui as ligações de alimentação do display, GND, e aqui na protoboard está ligado 5 volts. Aqui nós temos o nosso sensor de infravermelho com as suas respectivas conexões de alimentação, e o seu pino de sinal está conectado ao pino 2 da placa, além das ligações do nosso servomotor, suas respectivas alimentações, e aqui o pino de sinal ligado no pino 9 da placa. O funcionamento consiste em fazer com que haja um decremento de vagas apresentado no display à medida que o sensor de infravermelho detecte a presença de veículos. Agora que não há mais vagas disponíveis, veremos então que a cancela não será mais acionada. Então por hoje é só, pessoal. Obrigado por assistir e até a próxima aula.